Estimados irmãos, nós iniciamos na última quarta-feira o tempo da Quaresma, este tempo em que nós somos exortados pela palavra de Deus, também animados pela liturgia da igreja, a uma verdadeira e sincera conversão. Ouvíamos do profeta Joel na primeira leitura da missa de quarta-feira de cinzas: voltai para o Senhor vosso Deus, voltai para o Senhor com todo o vosso coração. E para que, ao recordar as maravilhas de Deus, o amor com que Deus criou a humanidade e o mesmo amor pelo qual Ele a redimiu através do seu Filho Jesus Cristo, nós então somos convidados ao longo desta Quaresma a fazermos então esta experiência de uma verdadeira e sincera mudança, uma verdadeira e sincera conversão, um verdadeiro retorno para Deus. Mas esse retornar para Deus não é simplesmente uma imposição que Deus nos faz, mas um convite que Deus nos faz para recordar, antes de tudo, o seu amor por nós. E é recordando o amor de Deus por nós que nós voltamos. O que fez com aquele filho, o que fez com que aquele filho pródigo, como é chamado, o filho que deixou tudo, que esbanjou todos os bens do seu pai, que gastou toda a herança do seu pai, e que depois de toda uma situação, uma realidade, depois de toda uma vida pregressa, etc., o fez voltar para o pai. O que fez com que aquele filho voltasse? Aquele filho voltou porque ele lembrou-se do amor que o pai tinha por ele. E ao recordar o amor que o pai tinha por ele, fez com que ele então pudesse voltar. É por isso que nós então também somos convidados nessa Quaresma a voltar para o Senhor. Se porventura nós muitas vezes, com muita facilidade, nos afastamos do Senhor, preferindo outras coisas que o Senhor, preferindo viver por nós mesmos do que viver com o Senhor, agora somos chamados a voltar. Mas o Senhor nos convida a retornar, antes fazendo também essa mesma experiência desse filho, recordando o amor de Deus por nós. Vejam então, a liturgia da palavra de hoje é uma recordação. Primeiro, a palavra recordar vem do latim recordar, trazer de novo, o quer dizer trazer de novo, por isso recomeçar, começar de novo. Recordar vem da palavra cordis, cordis quer dizer coração, portanto recordar significa trazer de novo ao coração. Portanto, trazer de novo ao coração os sinais pelos quais Deus salvou a humanidade. Trazer de novo ao coração as palavras de Deus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus. É isso que nos faz voltar para o Senhor. A conversão não é algo ideológico, não é uma ideia. A conversão não se dá perante teorias, discursos. A conversão se dá através de uma recordação daquilo que experimentamos na união com Deus, na comunhão com Deus. Portanto, trazer de novo ao coração. A primeira leitura de hoje nos fala do tempo de Noé, mostra-nos imagens pré-figurativas da salvação inaugurada por Jesus Cristo, que Deus outrora já manifestou ao seu povo por meio dos profetas, através de Noé, por exemplo. Logo que baixaram as águas do dilúvio, Noé com sua família saiu da arca, recebeu a bênção do Senhor, e logo então que ele saiu da arca, construiu um altar de pedra e ofereceu a Deus um sacrifício, como reparação, como imolação, como ação de graças por ter sido salvo.
E Deus então estabeleceu uma aliança com ele. E na pessoa de Noé, Deus abençoou toda a criação, com a promessa de que nunca mais o dilúvio destruiria a terra. Veja, meus irmãos, um sinal prefigurativo. E depois Deus colocou um arco entre as nuvens do céu e a terra, o arco-íris, como nós conhecemos, como sinal da aliança de Deus. Aliança, ou seja, como que um arco que unia a terra ao céu, Deus ao homem. São sinais prefigurativos de Jesus, pois esta aliança que foi feita com Noé, e que depois mais tarde foi quebrada pelo próprio povo por seus pecados, e outras alianças que Deus fez com o povo e que foram quebradas, mas foram alianças que nós chamamos parciais. Mas Deus então estabeleceu com o homem uma aliança definitiva, através de Jesus Cristo, através da cruz. Portanto, o arco de Noé, o arco-íris, é uma prefiguração da cruz. A cruz também é como que um arco, por isso Cristo está com os dois braços abertos, como que num arco-íris ele liga Deus e o homem. Ele une novamente o homem com Deus. Ele estabelece agora uma nova aliança entre Deus e o homem, mas uma aliança agora eterna, definitiva, que jamais poderá se romper. Portanto, se outrora, no tempo de Noé, o arco-íris era o sinal da salvação, o sinal da aliança, agora o arco-íris, o sinal da nossa salvação, é a própria cruz do Senhor. E a quaresma então é tempo de recordar este sinal do amor que o Pai nos ofereceu em Cristo. A quaresma então é uma oportunidade de trazer de novo ao coração esse dom que nos foi concedido por Deus, através da morte redentora de Jesus. Como nós ouvimos também na segunda leitura de hoje, da carta de São Pedro, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados. O justo pelos injustos, a fim de nos conduzir para Deus. Portanto, quaresma é tempo de conversão, quaresma é tempo de recordação, é tempo de trazer de novo ao coração esses ensinamentos, essa realidade, é tempo de trazer de novo ao coração esses sinais do dom que o próprio Deus nos concede para uma conversão pessoal, uma conversão de cada um de nós e de toda a igreja. Por isso, meus irmãos, a quaresma quer nos ajudar a recordar a fidelidade da nossa aliança com Deus. E a fidelidade da nossa aliança com Deus se dá por dois caminhos, ou por duas realidades. A primeira, a docilidade ao Espírito Santo. Nós ouvimos no Evangelho, o Espírito levou Jesus para o deserto. Temos uma ideia muitas vezes negativa, né, da tentação. Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali foi tentado por Satanás, diz o Evangelho. Muitas vezes nós temos uma ideia negativa da tentação, mas na verdade a tentação é uma prova. A tentação é um combate, no qual nós somos desafiados a manifestar a nossa fidelidade ao Senhor. Entre outras palavras, né, me entendam bem, a tentação em si, ela é boa. A tentação em si, ela é uma oportunidade que nós temos de manter a nossa fidelidade a Deus. Todas as vezes que nós somos colocados à prova, todas as vezes que nós somos tentados, é como se nós tivéssemos a oportunidade de, naquela tentação, manifestar a nossa fidelidade ao Senhor. Por isso, a prudência neste combate, nesta prova que temos por travar, passa também por um esforço nosso
e por medidas que podemos chamar de prevenção, como em qualquer batalha. Em qualquer batalha que nós vamos travar, é necessário ter sempre uma prevenção, uma prevenção, uma atitude que venha antes, ou uma estratégia daquilo que nós podemos viver, experimentar e como superar, como enfrentar essas tentações. Por isso temos de procurar essa prevenção diante da tentação. E quais seriam as prevenções que nós poderíamos obter para vencer as tentações? Primeiro, procurar sempre estar à escuta da palavra de Deus, para que sejamos capazes de, à luz da palavra de Deus, pois a palavra de Deus orienta, a palavra de Deus conduz, a palavra de Deus nos dirige. Jesus mesmo era sustentado no deserto, diante das tentações, pela palavra de Deus. Ele mesmo vai dizer ao diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, a palavra de Deus, para que sejamos capazes de desmascarar aqueles desvios sutis do inimigo das trevas, e fortalecermos-nos com os sacramentos e também com as orações. Por isso, deixar-se guiar pela palavra de Deus. Um dos tempos mais ricos da igreja é a Quaresma, onde em cada liturgia a palavra de Deus vem com uma riqueza ímpar, com uma insistência, com uma exortação, com uma orientação de como, ao se deixar tentar, como vencer as tentações, como superar as tentações. Portanto, essa docilidade ao Espírito Santo vive-se na medida também em que nós vivemos com docilidade às indicações que a igreja vai nos oferecendo ao longo da vida, Portanto, a igreja também está no mundo para ser orientadora. A igreja também está no mundo para nos guiar, não com uma palavra própria ou uma palavra apenas institucional, mas a igreja está no mundo para nos orientar, para nos guiar com a mesma e única palavra, a palavra de Deus. A mesma palavra que outrora foi dirigida aos profetas, a mesma palavra que outrora foi dirigida aos nossos pais no deserto, a mesma palavra com a qual Deus salvou, com a qual Deus libertou o povo do Egito e os conduziu para o deserto, para se verem livres da escravidão do faraó do Egito. A mesma palavra hoje é anunciada pela igreja nesta Quaresma, para nos tirar também, de certa forma, da escravidão do pecado e nos conduzir à libertação da eternidade, à libertação espiritual da qual nós podemos viver neste tempo quaresmal. Portanto, a docilidade ao Espírito Santo vive na medida em que nós vamos sendo também dóceis às indicações que a própria igreja nos dá por meio da palavra, e assim ela vai nos oferecendo também a vida plena, a vida que vem de Deus. Por isso, quem teima em guiar-se exclusivamente pela própria cabeça, será vencido, vai perder. Portanto, o tempo da Quaresma também é isso: vencer a tentação de se deixar guiar pela própria cabeça. Às vezes nós somos muito orgulhosos, somos muito arrogantes, às vezes somos muito pretensiosos, queremos ser como que autorreferenciais. Nós somos a referência de tudo e de todas as coisas. Portanto, Quaresma é tempo de converter-se, de voltar para a palavra do Senhor e não se deixar guiar apenas pelas próprias ideias, pela própria cabeça, porque nem sempre o que pensamos é fruto do Espírito, nem sempre o que pensamos em fazer com a nossa vida é vontade de Deus, que quer salvar, que quer salvaguardar a nossa vida. Mas pelo contrário, muitas vezes seguir a vida por própria conta, deixar-se guiar pela própria cabeça, é muitas vezes
uma tentação que nos põe à prova e por isso nos leva a ter atitudes de morte, a ter atitudes de destruição de nós mesmos e também das realidades em que nós nos encontramos. E por fim, fidelidade à aliança com Deus também é uma fidelidade provada. Ouvimos muito bem no Evangelho. E Jesus ficou no deserto 40 dias, e aí foi tentado por Satanás, né? Portanto, ficou lá 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Portanto, a fidelidade de Jesus também foi provada. E como que Jesus venceu? Como que Jesus lutou? Fugindo das ocasiões. Fugindo das ocasiões. Naturalmente, meus irmãos, sem esforço, ninguém se torna virtuoso, né? Por quê? Porque nós temos dentro de nós como que o peso das paixões desordenadas e que nos atraem constantemente aos maus exemplos, né? Todos nós já temos como que dentro de nós essas paixões que nos tiram do caminho, paixões que nós chamamos de desordenadas. Por quê? Porque elas nos tiram da ordem das coisas, da ordem dos valores, elas nos tiram até mesmo da paz interior, da harmonia, né? E por isso ela é uma paixão desordenada, porque ela nos tira totalmente da retidão, da ordem. E por isso, vencer as tentações significa justamente ser capaz, né, de não se deixar atrair pelos maus exemplos, mas esforçar-se. Portanto, esforçar-se. A gente só consegue se tornar uma pessoa virtuosa se nós nos dispusermos ao esforço. Alguém só se torna um vencedor se esforçar. Alguém só chega a alcançar uma meta, né? Só chega a se tornar um atleta, só chega a conquistar uma medalha de ouro aqueles atletas mais esforçados, os que estão dispostos a renunciar muitas coisas, os que estão dispostos a não se deixar levar pela própria cabeça, a não fazer só aquilo que tem vontade. Quantas vezes um atleta precisa renunciar o que ele tem vontade, mas em vista daquela medalha, em vista da vitória, ele renuncia até mesmo o que ele tem vontade de fazer. Assim também é a nossa vida. Nós também queremos alcançar a medalha da vida eterna. Nós também queremos ser salvos, porque na quarta-feira de cinzas nós vimos muito bem que esta nossa condição humana, mortal, é o que? Cinzas. Por que foi colocado cinzas na nossa cabeça? Para lembrar a provisoriedade da vida, que nós somos provisórios, que tudo neste mundo é provisório. E por isso, se aqui tudo é provisório, por melhor que seja, ainda assim tudo é provisório. Se aqui tudo que nós podemos viver, experimentar, usufruir, etc., ainda assim tudo acaba, portanto nada é permanente. Por isso que a gente está constantemente angustiado, por isso que a gente está sempre ansioso, porque por mais que buscamos algo que nos faça bem, ainda assim aquele bem se torna sempre o mal, porque a gente quer mais, porque a gente não está satisfeito, etc, etc. Porque aqui tudo é provisório. Essa é a nossa condição. Somos como que cinzas, né? Então é necessário buscar o que permanece. É necessário buscar um dom que é permanente. É necessário buscar o que não passa, a vida eterna. E se queremos então adquirir essa medalha que se chama vida eterna, essa vitória que se chama vida eterna, é preciso esforçar-se. Por isso, meus irmãos, a quaresma também quer nos ajudar a não cair no desânimo. Não devemos cair no desânimo quando não formos bem-sucedidos nas nossas batalhas.
Jesus venceu as tentações, nós também venceremos, mas nem sempre, e nem por isso nós devemos desanimar. Não desanimar quando não formos bem-sucedidos em nossas batalhas. O importante é estarmos todas as vezes que for preciso. Feliz é aquele que sempre está disposto a recomeçar todas as vezes que seja necessário, pois são os teimosos, são os teimosos espiritualmente que chegam à santidade. Ninguém chega à santidade se não for teimoso. Caiu, levanta. Errou, comece de novo. É como fazer uma peça, de linha, de tricô. Errou, desmanche tudo e comece de novo. Esse recomeçar é uma oportunidade que a gente tem para se tornar santo. Santo não é aquele que acertou tudo. Santo é aquele que não desistiu todas as vezes que errou. Santo é aquele que quando caiu se levantou. Santo é aquele que foi teimoso, que mesmo diante das provas e das tentações, procurou vencê-las todas, mas se porventura em alguma delas ele escorregou, se levantou e recomeçou. Aqui está a santidade. Que Deus nos dê então nesta quaresma a graça da conversão, a graça da santidade, a graça de recomeçar sempre, e ao sermos provados pelas tentações, que sejamos também capazes de recordar as palavras de Deus, as palavras de Jesus, ou seja, trazê-las de novo ao coração, levantarmos-nos e continuar esse nosso caminho até a vitória, que é a vida eterna e que aguarda a todos nós. Assim seja. Amém.